Olá, sou Igor de Souza e esse é o Endorfina Podcast. 94 e 95 foi a época que eu mais treinei. Eu tinha contato com muitos atletas e recebi uns trabalhos que os russos faziam, né? E tinha uns atletas de fundo lá que faziam 3 períodos. E eu já trabalhava nessa época, né? Então eu treinava de madrugada. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha 2 horas de almoço. Eu saía correndo e treinava mais 1h30 na hora do almoço. Então eu nadava de madrugada 3 horas, 3 horas e meia, 1h30 na hora do almoço e mais 3 horas, 3 horas. Disso eu estou falando de água, fora trabalho fora. Mais 3 horas e meia à noite. Então era as semanas mais tranquilas, 100 quilômetros. Semanas mais tranquilas. Mas cheguei a 150, 160 quilômetros por dia. E aí eu treinei muito para uma prova que eu queria ganhar, que era na Argentina, estava treinando muito. E eu nadei uma merda. Acho que eu fiquei em 6º ou 7º. E é uma prova que saía de Santa Fé e chegava em Coronda, que é uma outra cidade. Depois você pegava um ônibus quando acabava a prova e voltava para Santa Fé. Dava uma prova de 58 quilômetros, né? E não é essa não, Hernandárias, Hernandárias, é isso? Paraná é outra que eu nadei, mas essa é 88. Ah, tá. 58 era a Santa Fé Coronda. Mas é descendo o rio, né? Então é como se fosse uma prova de mais ou menos uns 40, 35, 40 quilômetros. Mas aí depois você pegava o ônibus e demorava 1h30, 2 horas. Eu voltei chorando, né? Sozinho num canto lá. Porque eu falei assim, eu nunca treinei tanto na minha vida e nadei uma merda. Eu coloquei na cabeça que eu não dava pra isso, né? Não dava pra. Eu acho que eu tinha que parar porque eu não tinha mais como treinar. Cara, super Não, eu rigoroso com sempre você cobrei. mesmo, Não, né, Igor? eu nunca. Não era menosprezo, entenda isso. Eu nunca desprezei, não é. Mas assim, eu nunca achava que o outro era melhor que eu. Eu achava que eu não tinha treinado o suficiente para poder ganhar dele ou competir no nível dele. Isso sempre foi da minha cabeça. Sempre buscava melhorar. E eu lembro que, coincidentemente, depois disso, eu tinha que ir para os Estados Unidos. Já tinha passagem comprada, eu ia, mas eu estava pensando em ir lá treinar e tudo mais. E aí parar, sabe? Eu ia parar. E esse foi um dos técnicos, né, que chama Mark Schubert, né, foi um técnico da seleção americana, tudo. Conversando com ele, eu fui lá fazer esse swing camp e tudo mais, e falando disso, que eu acho que eu ia parar tudo mais. E eu lembro que é uma história engraçada. Teve uma época, então a gente. E nos Estados Unidos é assim, né? O técnico chega e escreve num quadro todo o treino. Ele vai passar a linha dele e os ajudantes, que são ex-atletas, que pegam as tomadas, tudo. Às vezes ele vem só numa série principal. Então tem os nomes de fulano que ia fazer cada coisa. E tinha um feriado, né? Era um feriado que então ele deu um treino na sexta-feira de manhã, e depois era um feriado, e falou: ó, vocês só voltam na segunda. Só que eu tinha isso na cabeça que eu sempre achava que tinha que treinar. E eu, tá bom, eu na sexta-feira à tarde fui lá e treinei, no sábado eu fui lá e treinei, e no domingo eu fui lá e treinei. Né? Fiz uns treinos meus lá e tudo mais, porque eu achava que eu tinha que nadar. Falei, eu vou ficar 3 dias sem treinar, né? Quando chegou na segunda-feira, tava o quadro com os nomes, meu nome não tava. Né? Aí eu fui lá, falei, coach, meu nome não tá lá. Eu falei assim, não tá mesmo, vai pra casa. Eu falei, você não vai nadar hoje. Eu fui ainda pensando, cara, será que eu fiz merda, né? Ele tá me dando punido. Não sabia o que era. Tá bom, fui pra casa, mas fiquei quieto, obedeci. Nesse ponto eu sou muito disciplinado, né? Então peguei, obedeci. No outro dia eu voltei, procurei, o meu nome não tava. Fui lá de novo. Coach, não, vai pra casa. Aí eu quis saber, mas o que que eu fiz de errado? Eu falei, não, você não fez nada errado, eu estou invertendo sua programação. Porque assim, você não entra numa piscina sem ninguém saber. Os caras anotam lá, né? Primeiro que tem salva-vidas e tem gente que fala assim, ó, Igor entrou tal hora, saiu tal hora. Tudo mais. Você treinou sexta-tarde, não treinou? Treinei. Era folga. Você treinou sábado, não treinou? Era folga. Você treinou domingo, era folga. Então, você tem que ter pelo menos 2 folgas. Foi aí que eu comecei a conversar com ele, porque aí eu quis entender muito mais que descanso também é treino. Eu mudei minha metodologia de treinar. Eu vou dar até um exemplo. Eu já treinava com o Mirko, né? E uma vez a gente fez uma série muito foda, né? Muito foda. Era para mim aguentar. Acho que vamos tentar 20 de 100. Acho que era a cada um 6, um 7. Era um negócio muito foda, né? Nossa, e eu fiz. E aí eu falei assim: mais um, mais um, mais um. Eu fui até 38 tiros assim. E não pode fazer isso, sabe? Eram 20 de 100, são 20 de 100 para fazer, são 20 de 100, né?
O que acontece? Eu paguei o preço depois nos outros 2 ou 3 treinos. Eu aprendi isso, então eu mudei. Eu comecei a treinar 60% do que eu estava treinando antes. E aí eu comecei a dar resultado. Então... E foi aí que você, então, já aplicou esse 60% pro primeiro canal da Mancha? Que você também ficou chateado com o resultado, e aí você foi entender que né, o canal da Mancha depende de outras coisas, não é só você chegar lá mais bem preparado. Eu mudei, na verdade comecei a ter resultados no circuito mundial, comecei a ter bons resultados e fui pro canal. E o canal, a primeira vez que eu fui, não precisava fazer nada especial, porque eu já nadava o circuito mundial, tem muitas provas, como eu falei, no Canadá, parecidas com o canal, e eu estava muito bem. Foi a época que eu comecei a ganhar do Cláudio, né, que era uma referência para mim, então eu estava muito bem treinado. E eu não vou mentir, eu fui lá pensando em recorde mundial, né? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.